é hora de falar de Pepa. E aí eu vou fazer uma série de leitura de superchat e a gente concentra a resposta, tá? Pode começar, Márcio, lá do primeiro superchat de Gabriel. Perceberam que tudo começou a dar errado depois da carona do GE. Graças a Deus e a vocês, obrigado pelo reconhecimento, Gabriel. Foi depois da Série B. Tem que proibir, não dá. É João trabalhando certo de um lado e Thiago trabalhando errado do outro. Fica difícil pra gente. Jefferson Nunes, time mal treinado e desorganizado, tá? Vamos pro de Aquiles Reis. A gente vai resumir tudo isso no comentário sobre Pepa. Acionar Barleta, ao invés de Tite Ortiz ou Fabrício, foi tratar a consequência, falta de pressão nas costas da defesa adversária, em vez da causa, falta de articulação do meio-ataque. Manter Dalbert e os 90% foi loucura, tá? Reclama aí Aquiles Reis. Aquiles, vê só, sobre essa parte final. Eu, no intervalo, teria substituído o 3. Se ele pudesse ter substituído o 8 hoje, eu acho que Pepa teria tirado o 8. Mas tinha que ir pelos danos mesmo. Foi difícil. Todos que saíram mereceram sair. Tá? E eu não acho que Dalbert era um pêndulo negativo assim, não. Vamos lá. Mais superchat. Bruno Souza. Boa noite, amigos. Boa noite, Bruno. Verdade seja dita, com esse elenco o time deveria estar jogando muito mais. Time técnico tem que dominar o meio-campo e não viver de lançamento de zagueiro. Empilhar atacante não resolve. Muito básico, é o que eu falei lá no pós-jogo. Todas as pessoas que comentarem esse jogo hoje vão fazer a mesma análise. É muito fácil analisar o tamanho do erro que Pepa cometeu E foi um erro, na saída de Lucas Lima, tá? é, um erro O difícil até tamanho de entender, é Fred. isso, isso. Porque é amador, é um erro amador, pô. Como é que pode Eu posso dizer o que eu acho, e é um probleminha que eu começo a desconfiar de Pepa. Eu acho que Pepa, ele ele tem uma lógica assim de com, redução de danos. É, eu acho que aquela escalação do Fortaleza, por exemplo, foi uma reduçãozinho de danos. Para se perdesse ali, a gente não entrou hoje com força máxima, estamos rodando. Eu acho que a entrada de Lucas Lima, quando Carlos Alberto se machuca contra o Fortaleza, foi: meu irmão, ó, eu botei Lucas Lima no banco. É melhor botar titular. E hoje olhou pro banco assim. Quem é o maior peso? Quem é que mais está sentindo esse banco hoje? É Barleta? Vamos de Barleta. Porque assim, nada justifica que não seja o fato de colocar o primeiro, o reserva de maior peso em campo. Ele fez isso com o Lucas Lima, ele fez isso com o Barleta. Só isso eu posso entender, porque taticamente eu não consigo entender. E se a ideia foi tática, o jogo por si só respondeu o quão ruim foi a ideia. Eu repito o que eu falei no começo do programa. Se ele está treinando o esporte e jogar dessa forma, é pior ainda. Eu prefiro que tenha sido uma ideia merda e uma tentativa de improvisação. Porque se ele está pensando, se ele está pegando o esporte com Atêncio, com Tite Ortiz, com Lucas Lima, com Johan, e ele está dizendo assim: Isso que deixa ele eu fez treinar hoje, aqui. isso que ele fez Pode. hoje, ele não vai fazer em nenhum jogo da Série A. Nenhum, nenhum outro, nenhum. Se o Sport tiver no 4-3-3, ele não vai tirar com 20 minutos, tomou um gol, vai tirar um meia e deixar o Sport com 4 atacantes. Porque é 3-0 no Kengo. 0-3, né, melhor dizendo. É 0-3 no Kengo. Então, assim, essa substituição que ele fez hoje, eu não consigo imaginar Pepa repetindo, reproduzindo isso daqui a um mês e pouco. A série começa em 29 de março. Márcio, vamos Seja puxar na Ilha do um. Retiro e seja contra qualquer adversário. Vamos puxar um superchat de Bruno Souza, das 10h40, tá? Que ele volta a um problema que é crônico. Aconteceu muito contra o Santa, aconteceu menos hoje, mas aconteceu bastante. É, esquema com dois zagueiros criando e sete esperando, nivela por baixo. Tá? Por exemplo, se ele queria uma ousadia hoje, tirasse um zagueiro, parte para ousadia. Por que ele não tirou? Porque na hora que ele tira Lobato
E eu acho que ele tira ao mesmo tempo Lobato e Johan. Eu acho que foi essa a substituição. Por que ele não tirou Zé Lucas? Que estava jogando de meia, por exemplo. Sabe? Quando ele entra com Atêncio e Domingues, né? Que é o último pá de substituição que ele faz. Vamos para Michel Xavier, que essa até já tinha passado, né? O tema, acabou que eu não li na hora. Espero não ver Matheus Alexandre. Desculpa nessa não. Essa eu vou segurar um pouquinho porque vai voltar para o tema náutico. Espero não ver Matheus Alexandre e Antônio Carlos titulares na quarta. Tá? 9 milhões que jamais vão pagar nesse bagre. Eu acho que Antônio Carlos é titular quarta, tá? Eu acho que Antônio Carlos é titular quarta. Porque se pegar agora e Antônio Carlos não for titular quarta, ele não joga mais nunca no Sport. Mais nunca. Se esses dois erros sentenciarem, ele não consegue jogar mais nunca. Ele vira Alisson Cassiano e não joga mais nunca. Tá? Quando eu digo ele vira Alisson Cassiano, eu não estou querendo dizer que Alisson Cassiano é um sinônimo de ruindade, não. Eu quero dizer que é um sinônimo de se inviabilizar. Alisson Cassiano, quando erra, quando faz aquele gol contra o Novo Horizontino, ele se inviabilizou no Sport. O Sport tem que tomar cuidado para o Antônio Carlos não se inviabilizar. Porque não é assim que você faz futebol, tá? Matheus Alexandre, eu não sei se joga não, quarta-feira. Eu acho que está na hora de Hereda voltar pelo menos para o banco e ele virar o terceiro lateral. Ele está muito mal mesmo. Tá? Vamos com André, da Trindade. Acho que Pepe errou ao colocar Barleta no lugar de Lucas Lima. O Sport estava muito mal na saída de bola, mais uma vez, e não tinha quem fizesse isso. Perfeito, André. A gente já está dizendo isso aqui há muito tempo. Desde 6h50 da noite eu estou repetindo isso. Vamos lá. Matheus de Albuquerque. Desde o ano passado, sempre que o Sport aposta em lançamentos e não em bola no chão, dá errado. Fica muito fácil anular esse time pelo alto. Né? Como eu falei, veja só. Se chegarem hoje 50 superchats, os 50 vão ter a mesma leitura do eixo do jogo. Todo mundo. Esse jogo é fácil de comentar. Vamos seguir. Alexandre Borba. Na visão de vocês, Pepa ignora a importância de jogar com vontade nos clássicos? Daqui a pouco eu respondo um conjunto sobre Pepa. Tá? Mas discordo dessa linha. Esse aqui a gente deixa um pouquinho mais para frente. Se vai de novo. Vamos então para Hermínio, tá? O vencedor da nossa moto da Aveloz. A gente tem dois Hermínios, né? Tem Hermínio Neto, desempenho esportivo, e tem Hermínio o Picareta. Tá? Hermínio Picareta, inclusive, eu não cheguei a falar com ele hoje, mas ele deu uma força da porra, levou água pro pessoal, né? Fez um gesto aí hoje ajudando bastante a gente lá na ilha, tá? Agradecer aí ao Picareta. Eu tenho que desbloquear ele é bloqueado por mim, mas eu nem me lembro como é que desbloqueia perfil no Twitter. Hermínio Neto, desempenho esportivo, vencedor da Aveloz. Como imaginar? A gente nem colocou, inclusive. Vamos colocar segunda-feira o vídeo de Hermínio recebendo a Aveloz. Como imaginar esse time do Sport daqui a um mês jogando contra São Paulo e Palmeiras? A culpa hoje foi do seu Madruga na ilha, no pré-jogo de vocês. Seu Madruga foi a alcunha de Cássio hoje, que colocou um boné de Cássio puxador. Ô, Cássio, a gente tava pensando que a turma ia puxar por um lado, veio o seu Madruga do nada, né? Do nada, foi puxador, mas puxador, né? Aquele boné da Beto Nacional, tinha colocado do lado certo, é da Beto Nacional. Que chama? Punk que chama? Não né? faço a Como menor ideia, Fred. Se eu uso o WordPad, como é que eu vou saber o nome daquilo? Não tem como. Tinha um boné e tinha aquele chapéu. Aquele chapéu, só para fazer um parênteses, aquele chapéu, porque o sol que estava na Ilha do Retiro hoje, assim, e a gente começou na hora, assim, foi infernal, pô. E, meu irmão, olha como eu sou, pô, assim. Ô, Cássio, um sol daquele ali derrete, pô. Aquilo ali era para não assar, para não pegar uma queimadura no pescoço, porra. Ô, Cássio, se nas opções tivesse um sombreiro mexicano, tu pegava?
Só sai no carnaval com ele. Geralmente aquele chapéu de palha desse tamanho. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Mas eu quero é. Eu Sou sou do viciado em tempo que concurso. você saía com uma trancinha reggae. Só se ficar embaixo da árvore. Aí eu fico. Aquela Andando na linha, ainda existe aquela trancinha reggae. provavelmente. Por que eu jogo fora? Aquela boinazinha, O né, com a WordPad trancinha, né? ainda existe, né? Eu uso só uma vez por ano, pô. Ô, Atos, Cássio não falou menos de 3 vezes sobre o WordPad hoje, não. Eu Não, tô 3 puto vezes, ele não disso. falou. E eu fui, meu irmão, na hora que eu fui fazer o post aqui, aí eu fui abrir de novo no piloto automático, não tinha. Aí fui abrir o bloco. É porque você não entende a mecânica, como é que funciona comigo. Porque não é fácil você escrever no blog, porque você vai para as outras janelas, é muito mais fácil. Existe um sentido de ter o WordPad. E tá me fazendo falta. Eu vou ter que baixar alguma coisa semelhante, um genérico aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Fred, Essa eu pauta aí eu preciso, não acho graça, não. eu Acho raiva, preciso tenho raiva. ter um editor de texto offline, meu irmão. Ponto. Eu Se a falei, internet ele acha cair- que ele é. Vê só, ele escreve sobre Não, bola, não é isso, bola do Pernambucano. Ele se acha agente russo. Eu falei pra ele, tu se acha um não agente é da isso, inteligência não, russa não, 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 que não, tem que não é esconder isso, as coisas não. offline, pô. Não, não é isso, não. Não, porra. A internet cai, dá merda, não sei o quê. Eu preciso, ó, meu irmão, eu preciso funcionar sem internet. Ponto. O Google Docs deixa você trabalhar sem internet. E depois, quando volta a internet, ele atualiza. Mas não tem que estar lá, não, meu irmão. Segue o Bora, jogo aqui, tá? pelo amor de Deus. Iveson, DCM. Pepa balança. Talvez não chegue na Série A. Ele vê o Galo, tá? O Galo vai ver, pô. O Galo daqui a 2 semanas. E agora, assim, A gente vai responder já já, cara. Deixa a gente encerrar vai? todos Tá os de certo. Pepa. Tudo bem. Tem mais um último de Pepa aqui, Guilherme Felipe. Pepa tem um timão nas mãos. Epa, né? Não tem nem volante nas mãos. Como é que ele tem um timão? E não tá sabendo usar. Agora sim, Cássio. Vamos falar sobre Pepa e vamos falar sobre também esses pedidos da cabeça de Pepa, já que começaram hoje. Foi chamado de burro, couro de burro no começo. Você disse que ouviu coisa pior. Xingamentos, tá? Vaia. E é muito culpado. Tá? É muito culpado pelo que aconteceu na Arruda, é muito culpado pelo que aconteceu hoje. E tem uma mãozinha ali no jogo do Fortaleza. Mas os dois clássicos passam muito, né, por leituras, falta de variações e erros graves, né, do português que comanda o esporte. Faz a tua leitura aí sobre o momento de Pepa, considerando essa turma que já está elevando a atenção ali para pedir a demissão do treinador. A pressão é a pressão nas sociais. É natural. E essa direção não vou dizer essa direção porque já mudou, mas assim, mas essa gestão, melhor dizendo, ela já segurou o treinador por mais tempo do que devia, por menos tempo que devia, então assim, acho que não tem exatamente o padrão sobre como aconteceria. Tem a de Dalpozo, que foi muito tempo, a de Ederson, que foi tempo além da conta, e tem outras que você achava que dava para segurar e saiu, enfim. Mas nesse ponto, o esporte está... Pepa, a gente vai analisar o clássico. Analisando o clássico, o trabalho de Pepa foi muito ruim no clássico. Mas, para o restante da temporada, ele não tem um time ainda. A entrevista dele que deu para Beto Lago, ele falou da espinha dorsal que ele precisava para que a estrutura tática que ele gosta de aplicar funcione. Um zagueiro, um volante, é uma fila. E simplesmente essa fila não existe, porque não tem esse volante. Esse volante não é Zé Lucas. Zé Lucas é um prodígio que está aparecendo, mas não é o jogador testado, mais forte, que tenha mais qualidade técnica para sair de jogo, ou seja, embora Zé Lucas pode evoluir isso, mas não é esse jogador para essa estrutura funcionar. O Sport já jogou 11 partidas oficiais, nem existe mais tempo para amistoso, na verdade. O Sport já fez 11 partidas oficiais em 2025. É bastante coisa, e nenhum jogo foi possível, não é que o cara tá machucado, porque essa peça não existe. Entrevistamos Guilherme Falcão mais cedo, perguntei, foi logo a primeira pergunta, meu irmão, e assim, quando chega e tal, ele disse que o Sport deve contratar 3 volantes, como já falei há pouco aqui, e que o pensamento está muito claro, ficou para o brasileiro, mas ao mesmo tempo é para o brasileiro, mas tem que contratar até 28 de fevereiro. 2 talvez ajudem no Pernambucano,
Ou então, porque se for desse jeito, vai ser o grupo que está aí. E faz muita diferença não ter essas peças, Fred. Então, o trabalho dele foi mais. Pernambucano, eu acho que é até quinta-feira, né? Acho que é até dia 19, se eu não me engano. Se for 19 até 16 quarta. domingo, 17 segunda, 18 terça, 19 quarta. Aí. Quarta ou Acho que quinta-feira, um era negócio desse. 19. Isso. Então, para o trabalho dele, eu acho injusto que um treinador que não conseguiu. Já pensou, seria se fosse. Eu estou falando primeiro da demissão. Seria demitir um treinador que não teve um volante. Tipo, de verdade, unidade. Um volante profissional testado para escalar. Nenhum time de futebol passa por isso. Imagina um time da Série A. Então, eu nunca tinha visto isso acontecer no esporte, assim, nem no Náutico, nem no Santa, tá? A gente tá falando do esporte aqui, mas eu nunca vi a gente chegar em 16 de fevereiro e Náutico, Santa ou Esporte, não dos três. Eu estou dizendo esses três porque eu acompanhei de perto há muito mais tempo, mas eu acho improvável que também já tenha acontecido no Bahia, no Vitória e tal, de ter chegado assim nessa data e não ter um jogador específico para essa função. Acho muito grave. Por isso que a pergunta foi logo direta dessa forma para Guilherme na entrevista. A gente teve uns 10 minutos de entrevista e tal. E nisso, essa cobrança de Pepa, o torcedor não precisa lembrar o tempo todo que não tem volante. Porque na cabeça do torcedor, esse treinador tem que ser capaz de arrumar soluções para isso. É uma meia verdade, porque isso certamente deveria funcionar em algumas partidas, em outras não. Não ter um volante contra o Fortaleza é chato. Mas em outras partidas você não pode dizer, não ganhou, ganhou do Maguari, era só o número que me ganhou. Não ganhou do Maguari porque não tinha volante. Assim, não, você tem que, dentro da diferença técnica, você teria que encontrar soluções, como encontrou, né? Foi no primeiro tempo 0-0 e faz 5-0 no segundo tempo, e 5 gols foram no segundo tempo. Nesse jogo do Náutico, ressalvando essa questão dos volantes, na qual ele simplesmente não consegue fazer o time que ele gostaria de ter, porque não há peças para isso, mas não foi pelo menos não pareceu ter sido, Fred, por falta de volante que ele fez a escolha de Lucas Lima por Barleta. Ali, porque ele tinha a opção de simplesmente manter, não teria com a qualidade técnica diferente, mas poderia ter mantido aquela estrutura. Ali foi uma mudança Ortiz, com o Johan, com a Atense, ali os foi uma jogadores mudança, tinha. ali foi uma mudança estrutural. Então, assim, perceba como são duas coisas. Uma é a continuidade dele, é um trabalho que simplesmente já jogou 11 partidas e um trabalho que não consegue ter um time completo para jogar. E outra é sobre o jogo do Náutico, porque no jogo do Náutico tem nuances, e uma dessas nuances é essa escolha que ele fez de Lucas Lima para o Barleta com 20 minutos de jogo. Você falou muito bem, assim, não dá para treinar tantos dias e, assim, a partir da questão física de Lucas Lima, porque ele não ia fazer aquela mudança naquele momento. Ele não estava insatisfeito com o time para vou mudar esse time. Simplesmente saiu. Como se fosse, já que saiu, então agora eu vou fazer. E fez algo parecido com o que tinha feito com o Fortaleza. O Sport fazia um primeiro tempo decente, se machuca com um jogador, na ocasião foi Carlos Alberto, foi tão mal hoje contra o Náutico, mas contra o Fortaleza fazia uma largada interessante. E aí ele coloca, ali foi o contrário, ele colocou o Lucas Lima, mas botou na posição que não rendeu, mudando a estrutura. Então perceba que o dedo do técnico atrapalhou naquele dia contra o Fortaleza e eu acho que atrapalhou contra o Náutico também, Fred. Então o trabalho de Pepa no Clássico, para mim, é muito mal. Foi muito ruim o trabalho dele, ele foi muito mal, num trabalho muito ruim, falando certinho aqui. Mas para a continuidade disso eu ainda não atrelo. Eu não junto isso porque o trabalho precisa ser pensado minimamente a médio prazo e não tem que parar de moer treinador. Um trabalho que ainda está começando. Nesse caso, não é 7 meses de Anderson, onde não sai mais absolutamente nada e todas as peças estão lá. Nesse caso, são 11 jogos, onde poderia estar melhor, deveria estar melhor. Com ele 8. Porque tem os 3 da base, né? É verdade. Com 8 de Pepa. Até para ser justo, são 11 do Sport, mais 8 de Pepa. E o time não, o grupo não está completo, e está longe de estar completo, porque na hora que chegar esses volantes, aí a gente vai começar a direcionar, tudo, dar luz né? Reconfigura o time. Sim, mas você ia dizer, mas vai jogar a luz para outra coisa. Precisa de zagueiro também. Então, assim, detalhe, precisa de zagueiro. Só que a cabeça de área grita tanto que você esquece que você precisa de zagueiro também. Mas o Sport precisa de zagueiro. Mas precisa resolver um ponto. E nesse ponto é mais da direção do que de Pepa. Então é um trabalho, Fred, é um trabalho muito ruim no Clássico, mas que, para mim, não coloca essa pressão toda para
trocar. Até porque tem que 3 portugueses aí. Se alguém acha que é coincidência que 3 portugueses vão jogar no esporte que o treinador é português, assim, eu não sou inocente a esse ponto, não. Eu acho que as coisas estão atreladas e não faria tanto sentido assim, paciência, ou, enfim, até o outro jogador que tá para chegar. Paciência, João Silva zagueiro e Sérgio Oliveira. Tá? Eu acho que o ponto fundamental já foi passado por Cássio, já foi passado nessa live algumas vezes. Tá? O grande erro de Pepa hoje foi a escolha dele por Barleta na hora que Lucas Lima se machuca. Repito o que já falei. Se ele treinou, para mim é mais grave do que se ele pensou nisso na hora. Porque com as opções que ele tem, não faz sentido ele trabalhar um time com Barleta, com Carlos Alberto, com Deni Lobato, com paciência. Não faz sentido. Eu acho que ele tem que ser mais convicto na forma com que o time treina e na forma com que o time vai a campo. Ele abriu mão das suas convicções, ele abriu mão da sua forma de jogar, do desenho que ele fez pro jogo, da preleção que ele faz com 20 minutos contra o Fortaleza 0-0 e com 20 minutos contra o Náutico 1-0 por conta de lesões. Quando existiam jogadores da posição. Carlos Alberto se machucou contra o Fortaleza, Gustavo Maia. Lucas Lima se machucou contra o Náutico, Tite Ortiz, Atêncio. Ou adianta Johan e coloca Fabrício Domingues, por exemplo. Existiam soluções muito mais lógicas e organizadas. Vai jogar o jogo, pô. 80 minutos de futebol pela frente, vai jogar o jogo. Eu acho que Pepa comete esse erro grave. E ele é repetido, então 2 vezes preocupa. Acho que falta saída de bola, mas aí para mim passa diretamente pela ausência de um volante. Não vamos considerar Zé Lucas o maior dos jogadores, o maior volante que existe. Ele não é. Ele é simplesmente excepcional para ter 16 anos, mas está aí fazendo o possível e o impossível para que esse dano que o Sport tem, essa lacuna que o Sport tem, não seja ainda mais corrosiva, né, pro time na temporada. E já está sendo. Acho que o rodízio que ele fez até aqui é correto, mas acho que o rodízio acabou. Para mim, essa escalação de hoje não tem nenhum vestígio de rodízio na hora em que ele coloca Carlos Alberto, Lobato e Lucas Lima, que jogaram muito tempo de um jogo desgastante, foram os titulares lá em Souza. Tá? Então, para mim, ele colocou em campo o que ele acredita ser o melhor. E acho que ele ainda não tem um time. Isso é, em parte, consequência do rodízio. E não há problema que exista rodízio. Mas eu defendo o rodízio. Eu gosto muito do rodízio Fortaleza. Mas o rodízio Fortaleza é em torno de um time em que é plenamente encaixado. E perde jogo também. Perdeu para o Altos, perdeu para o Ceará. Titulares e reservas. Tá? Rodízio poupa energia lá para frente, mas traz resultados negativos no começo. Isso é natural. Eu não vou crucificar Pepa por conta do rodízio. Mas eu sinto que não há um time encaixado, que ele não tem os 11 dele com convicção na cabeça. Sobre demitir, eu acho que isso não deve nem ser cogitado. Eu acho que isso não deve nem ser cogitado. Eu cheguei a falar isso na primeira live que a gente fez, cara. E vi lá o povo dizendo, vocês estão passando pano. É ridículo passar pano para Pepa desse jeito. Veja, o Sport fez um esforço para renovação de Pepa. Podem ter certeza que esse esforço é financeiro, tá? Pode ter certeza que Pepa tem um salário que, se o Sport demitir, às vezes eu acho que o torcedor esquece isso. O torcedor acha que, se demitir, ele vai para casa e pronto. Quem perde é o treinador. Se o Sport demitir Pepa vai ter o salário do ano inteiro sendo depositado pelo Sport até o último dia de dezembro. Todo o salário.
todo o salário. Que é um salário muito alto. Basicamente, o Sport ficaria sem margem para ter um técnico de um padrão de Série A. Ou de Série A menos. O Sport teria dificuldade pagando o que paga a P aos auxiliares sem utilizá-los até dezembro. Então, assim, existe um básico de responsabilidade financeira. Cássio exemplificou muito bem. Não é Henderson depois de meses de chances dadas com um trabalho totalmente esgotado. Aqui a gente está falando de um treinador que tem 8 jogos, rodízio, rotações, experiências e 0 primeiro volante. E basicamente 0 volante, porque Zé Lucas não é primeiro volante. Tá? Zé Lucas até então era segundo volante e virou o primeiro volante nesse desespero aí. Tá? No próprio time da base, que jogou os 3 primeiros jogos, era Adriel. O primeiro volante, ele jogava de segundo volante. E ainda há o ponto fundamental de que Pepa está montando o time com os jogadores que ele indica. 3 portugueses. Outros jogadores estrangeiros chegando, indicados por ele, pensados por ele. Não dá para ser uma máquina, como o Cássio disse, de moer treinador. É melhor apanhar agora. Que apanhe, que continue perdendo, que perca o pernambucano, que está encaminhado numa situação difícil agora, colocado numa situação difícil. Há um risco real de perder a vaga na Copa do Brasil. A gente já explicou aqui. Possivelmente virou o recorte. Se você não viu, se você está vendo o recorte, procure no feed que vai ter. Tá? Tem chance, o Sport tem chance real de não jogar a Copa do Brasil de 2026. Chance real. Por conta desse trabalho ruim de Pepa, por conta das 2 derrotas nos clássicos. Mas ainda assim não passa nem pela minha cabeça o tema demissão. Nem pela minha cabeça. Nem pela minha cabeça. Porque tudo na vida precisa de um degrau mínimo de convicção. A convicção que para mim Pepa não está tendo no próprio trabalho, a gestão de futebol do Sport precisa ter quanto a ele, e eu acredito que tenha pelo perfil que essa gestão teve segurando treinadores quando nem deveria segurar, inclusive. Mas enfim, também demitiu o Sosso de forma inesperada. Demorou um ou 2 joguinhos ali para demitir Guto. Mas eu não trataria esse tema. Eu me assusto aqui com pessoas já perguntando sobre isso. Tem mais um superchat que a gente não leu desse tema, que foi de Felipe Ataíde. O Sport tem dinheiro para trazer Tite para técnico? Veja, imagine o seguinte, vamos dizer que Tite ganhe 800 mil. Se brincar, ganha mais. Mas vamos colocar 800 mil para Tite. Pode ter certeza que vai ser aí 800 mais 60% disso ou mais, porque tem o de Tite e tem o de Pepa até dezembro. Então não vamos nem considerar isso, tá? Vamos deixar ele trabalhar e tentar que ele mesmo corrija os rumos errados que o Sport tem nesse momento do ano.